Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, a gente vê que qual que é um dos grandes problemas do mundo hoje? Dinheiro, sabe? Não sempre foi, né? Não sempre foi. Tanto é que o dinheiro, ele é chamado pela Bíblia de Deus, de um Deus, exatamente, né? É o famoso Mamon, não é? Então, muitas pessoas, irmãos, é uma coisa impressionante, mas isso é uma realidade. Muitas pessoas não querem servir a Deus, ou não servem a Deus, justamente por causa do dinheiro. Certo? E isso é uma coisa que leva a pessoa a perder o que por causa disso? Por causa do dinheiro, porque ela acaba comprometendo a própria salvação dela. Ah, não, eu vou servir a Deus, porque se servir a Deus tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo, etc. E nós sabemos que o ser humano, ele sempre vai abrir mão, ele vai ter que abrir mão, mesmo não servindo a Deus, de coisas em sua vida. E aí ele vai acabar, por não abrir mão para Deus, vai acabar abrindo mão para o mundo, para o mal, né? E isso vai fazer com que a pessoa não sirva a Deus e perca a promessa de Deus em sua vida. Como está aqui, ó, Jesus diz no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, né? Há como servir a dois senhores? Ou a pessoa vai se consagrar a Deus, ou ao mundo, se dedicar a Deus, ou ao mundo, ou ao dinheiro. E você vê que aqui é uma questão interessante, que a gente analisa no trecho seguinte, verso 25 em diante, Jesus falou sobre o quê? A ansiosa solicitude pela vida. Ele já entra falando sobre isso, a preocupação com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque Jesus, ele bem sabia que essas preocupações, elas estão no coração de todas as pessoas, de todas, sem exceção. Porém, não se pode viver em função delas. É isso que ele refletiu aqui. Porque nós não podemos ler esse trecho, a ansiosa solicitude pela vida, e também pensar que se nós não fizermos nada, Deus vai nos abençoar, não é? Jesus não, aqui fez apologia nem a preguiça e nem também o trabalho desordenado. Ele fez apologia ao quê? A pessoa viver a sua vida de forma equilibrada, para que Deus a abençoe e ela tenha o suficiente para que ela viva aqui na terra enquanto vida tiver. Então a gente vê isso claramente aqui no trecho. É o que está claro aqui. Por isso que Jesus disse aqui no versículo 32, eu vou ler o 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus aqui é buscar o que em primeiro lugar? A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que nós programemos a nossa vida com tempo para todas as atividades. E aqui Jesus refuta o quê? As pessoas abandonarem a Deus por conta dessas preocupações. É um alerta. Isso é um alerta. E ele no verso 34 fala um versículo que eu gosto muito também, completando esse raciocínio dele. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se a pessoa ficar pensando muito no amanhã, ela vai descansar quando? Ela vai ter paz de espírito quando? Nunca. Até chegar a morte, ela vai viver até chegar a morte para ela, ela vai ser arrebatada vivendo em função dessas coisas que o mundo vive.
Porque a palavra gentios aqui, quando Jesus fala gentios aqui no verso 32, os gentios é que procuram todas essas coisas, é aqueles que não creem no Senhor. Gentios aqui são aqueles que não creem. A palavra gentil, às vezes, é como a gente fala, às vezes significa não israelita, mas aqui é aqueles que não têm vida com Deus. Vivem em função de comida, bebida, vestimenta. A preocupação deles é com a terra, somente com a vida terrena. Certo? Se você ver no verso 29, também no verso 30, Jesus deu um alerta. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Jesus estava falando sobre o quê? Os lírios do campo. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Certo? Jesus ele chamou atenção para isso. Salomão ele teve muita glória, não teve? Mas nem ele se vestiu como qualquer dos lírios. Porque quem veste os lírios é o próprio Deus, não é? E no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então quer dizer, tem que ter fé para viver dessa forma, nesse equilíbrio. O Deus que veste a erva do campo, não é? Como Jesus disse aqui, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe amanhã, o que é que acontece com a erva? Ela num dia existe e no outro morre. Quanto mais nós. E ele ainda disse uma coisa, homens de pequena fé, nós temos que ter uma fé de forma que nós vamos confiar que o nosso Deus proverá na nossa caminhada. Se a pessoa vive, isso é entre a pessoa e Deus. Senhor, abençoe a obra das minhas mãos, para que eu tenha o suficiente e venha assim viver de acordo com a tua vontade. Não é? Porque aí o que vai acontecer? Quem pede de acordo com a vontade de Deus, é o que vai falar que ele ouve. Aí a pessoa vai ser abençoada de forma que não vai precisar ela ficar, né, naquele desgaste, naquela entrega desenfreada, porque o mundo faz isso. E se a gente falar com uma pessoa do mundo, o que ela vai falar? Mas se eu for para a igreja, você vai levar uma cesta básica para mim então? É? Você que vai matar minha fome? Grosso modo falando. Então não é isso. Então tem que entender o espírito da coisa para a gente ter tempo para tudo. Porque para tudo há tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes, para todo propósito há um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Exatamente. Há tempo para tudo. Como há tempo também de nascer, viver e morrer. Depois que a pessoa está prestes a morrer, ela vai caminhando para a morte, ela vai fazer alguma coisa? Não vai fazer mais. Ela vai só querer. Porque a gente está caminhando para o final da carreira. A gente tem que ter isso em mente. Não é? Bem, vamos orar. Pai, te agradecemos por toda a bênção, por todo o sustento com o qual o Senhor tem nos sustentado, não nos deixando faltar o que é necessário. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando, para que nós tenhamos condições, ó Pai, de estar vivendo, como Jesus disse aqui, em Mateus capítulo de número 6, desse trecho. Então, meu Pai, expectativa. É assim que eu peço ao Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se alguém tiver trazendo a sua contribuição, pode colocar no outro lado. Se você não trouxe também, não tem problema, essa é a casa do Senhor. Fique à vontade.